Quero entrar na palavra que o Espírito Santo pôs no meu coração para transmitir a vocês hoje. Normalmente, nós guardamos o ensino para a sexta-feira. E há um tempo atrás, nós fazíamos assuntos em série, ok? Primeira lição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, à sexta-feira. Então, quem quer aprender a palavra, vem à sexta-feira. Mas eu senti no meu coração que esta série em particular, que fala acerca do futuro, das coisas que estão para vir, que era importante termos ao domingo, porque normalmente ao domingo estão sempre mais pessoas do que à sexta-feira, pelo menos por enquanto. E eu quero que todos vocês recebam esta palavra, porque ela é muito importante, é a nossa bendita esperança. Amém? E todos precisamos de estar cientes destas coisas e guardá-las no nosso coração. Sim ou não? Sim. Então vamos orar. Está tudo aí? Tá? Querido Senhor, te dou graças pela Tua palavra. Ela é como Tu. É viva, eterna, eficaz, invencível e toda poderosa, para transformar a morte em vida, a doença em saúde, a pobreza em prosperidade abundante, qualquer dificuldade e problema em vitória que traz honra e glória para o Teu nome. E esta é a palavra que nos foi entregue. Oh Senhor Espírito Santo, Tu és o autor desta palavra. Abre os olhos do nosso entendimento. Tu estás aqui, Tu estás em nós, para que possamos entender o sentido da Tua palavra e caminhar à luz desta palavra. No nome todo-poderoso de Jesus eu oro, e todos digam comigo: e eu recebo. E diga: e também concordo. Aleluia. Ok, vamos a isto. Abram a vossa Bíblia em Isaías 46, e como eu vos disse, esta é a terceira lição desta série. Estamos a falar acerca do futuro, das coisas que estão profetizadas na Bíblia. Umas já aconteceram e outras estão para acontecer. Glória a Deus. Amém. Graças, Senhor, por essa tosse. Está a ir embora. Aleluia. É tudo. Isaías 46. Versículo 9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. É Deus, o Todo-Poderoso, que estava a falar. Que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. No original diz: eu sou Yahvé, é o nome que aparece aí, ok? Com a tradução depois da Septuaginta, eles traduziram os nomes de Deus por Deus, ok? O judeu não pronuncia o nome de Deus, mas Deus não é nome, Deus é um título, ok? Mas o original está Yahvé, que literalmente significa o Deus da aliança, o Deus do pacto. Que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio. Vou ler outra vez. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A ver? Por isso é que há alguns maridos estão a ser mais parecidos com Deus. Tem que ser tudo como eles querem. Mas há umas senhoras também. Farei toda a minha vontade. Ok, mas aqui é o Todo-Poderoso que está a falar, ok? Quer dizer o quê? Olhe para mim no instante. A palavra conselho, por acaso em hebraico, não estudei isto ainda, mas no grego é a palavra boulé, que significa propósito firme e inabalável. O que é que isso significa? Que não depende da sua fé acontecer ou não. Deus decretou que vai acontecer, e por muito que você interceda, por muito que o mundo gema, por muito que as pessoas peçam, nada vai mudar o que Deus decretou.
Entendeu? Isso é o propósito firme. Por isso, aqui diz: farei, o meu propósito será firme, o meu conselho, e farei toda a minha vontade. Pronto, assunto arrumado. Não vale a pena as pessoas dizerem: não, eu não acredito, é inferno, não, Deus é bom, isso não vai acontecer. Oh, amigo, isso é ignorância, porque Deus disse que o propósito, o conselho dele é firme, e ele fará toda a sua vontade e nada vai mudar isso. Versículo 11: chama a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Mais nada. Então olhe para mim no instante. Irmãos, ainda algumas coisas, eu digo algumas, já não digo muitas, digo algumas coisas estão para acontecer dentro das profecias da Bíblia. Nós não estaremos para sempre nesta terra. E o propósito desta série não é trazer medo a ninguém, porque na verdade o amor lança fora todo o medo. Aqueles que creem nesta bendita esperança não têm medo, nem conhecer estas coisas é motivo de temer. Antes, pelo contrário, é motivo de alegria. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Deus anuncia o fim desde o princípio, com um propósito, para que nós nos preparemos para as coisas que estão por vir. Não é para encher a cabeça e entrar em debates teológicos, mas é para nos prepararmos. A vida nesta terra como nós a conhecemos não vai durar muito mais tempo. Por isso, é tempo de nos chegarmos a Deus. Não é tempo de nos armarmos em esquisitos e que tudo é um problema, e a igreja, tem um teto escuro, e tem uma rampa, e umas cadeiras de plástico, que coisa, em casa eu tenho um sofá. Não é tempo de olharmos para essas coisas, é tempo de nos chegarmos a Deus, é tempo de ouvirmos a palavra, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. Por quê? Por causa das coisas que estão a vir. Jesus deu uma parábola e falou de 10 virgens, e ele está a referir-se à igreja. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. O que fez delas loucas e o que fez das outras prudentes? O Senhor destaca uma diferença. As chamadas 5 loucas também tinham a candeia acesa, mas não tinham azeite de reserva. E as chamadas prudentes tinham a sua candeia acesa, mas tinham azeite de reserva. E o esposo tardou, todas adormeceram. A igreja passou por um tempo de adormecimento. Mas quando soou a trombeta, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. As prudentes, como tinham azeite de reserva, encheram a sua candeia e acenderam a candeia, tinham luz. Mas as loucas viviam do que tinham no momento. As loucas não trabalharam para ter reserva, para ter mais do que aquilo que precisavam, por assim dizer, aparentemente. Então disseram às prudentes: dá-nos também do vosso azeite. E o Senhor fez questão de destacar este facto. É que esse azeite nessa parábola é intransmissível. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Você não pode ter azeite para a outra pessoa. Você não pode orar no lugar do outro. Você não pode ouvir a palavra de Deus no lugar do outro. Por quê? O outro não tem tempo, pastor, anda muito ocupado, está cansado. O domingo é o único dia que ele tem para descansar, coitadinho. Mas eu venho cá e eu ouço a palavra e depois eu conto. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Quem está limpo, limpa-se. E quem está sujo, suja-se. É os tempos em que estamos a entrar. Ok? E por isso precisamos estar apercebidos dessas coisas para nos prepararmos. O Senhor
falou outra parábola e disse assim: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão vem, ele quê? Vigiaria, ou seja, estaria preparado. E ele disse, pois, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o vosso Senhor virá. Ele falou que virá outra vez. Os anjos falaram que ele virá outra vez. Os profetas anunciaram que ele virá outra vez. Então, Deus anuncia, o Todo-Poderoso anuncia o fim desde o princípio. Para quê? Para nos prepararmos. Diga comigo, para eu estar preparado. Para eu vigiar. É isso. Muito bem. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, que se nós esperamos em Deus, estão a tomar nota, 15:19, se nós esperamos em Deus só para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus não veio à cruz do Calvário só para você prosperar aqui na terra, para ter um carro novo, ter uma casa nova, ter um aumento de salário. Jesus não foi à cruz do Calvário para você viver nas bênçãos aqui na terra. Oh, isso faz parte, mas há muito mais do que isso. Isto é só uma passagem, é só complemento. Mas lá está a eternidade que nos aguarda, glória a Deus. Oh, essa bendita esperança. Irmãos, 37% de toda a Bíblia fala, anuncia coisas que hão de vir. Algumas já se cumpriram, porque nós já estamos no Novo Testamento. Quase, ou melhor, no fim do Novo Testamento. É os dias que nós vivemos. Portanto, muitas dessas profecias da antiguidade já se cumpriram. Outras ainda estão para se cumprirem. E você veja o seguinte, se você escreve uma carta a uma pessoa e 1/3 da carta fala sobre o mesmo assunto, então é porque você quer que aquela pessoa perceba. Você quer que aquela pessoa entenda que aquilo que você está a falar é importante. Sim ou não? Pois é isso que temos nas Escrituras. Hoje nós vamos falar acerca das 70 semanas do profeta Daniel. Daniel viveu entre 400 e 500 antes de Cristo. Ok? E o arcanjo Miguel, nós já vamos ver aqui a história. Abram a Bíblia em Jeremias 25, umas páginas aí à frente. Jeremias 25. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos e outros eu vou projetar para pouparmos tempo. Mas é importante você tomar nota deles. Jeremias 25, versículo 8. Antes de lermos, deixe só dizer-lhe isto. Daniel, o profeta Daniel, era um jovem quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a Palestina. Invadiu Israel. Ok? E levou o povo cativo, destruiu a cidade, destruiu o templo de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. Ok? Daniel foi no meio deles. Olha Jeremias 25, versículo 8, diz assim: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos. Diz quem? O Senhor. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente e pô-las em espanto e em assobio. Olhe para mim, você sabe que na Bíblia assobio é sinónimo de escárnio, de maldição, etc. Sabia disso? Às vezes a gente está a louvar a Deus e não sei o quê, e assobia, todos eufóricos. Ok, estamos na nossa ignorância, mas assobiar é sinónimo de escárnio, de desprezo. Aliás, até quando se assobia um treinador, se assobia uma equipa de futebol, se assobia, é mesmo a dizer, não estamos contentes, está a desprezar a pessoa, não sei o quê, não sei o quê. Bem, adiante.
E pô-los em espanto, e em assobio e em perpétuos desertos. Versículo 10. Farei parecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, o som das mós e a luz do candeeiro. E olha, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei da Babilônia, Nabucodonosor, 70 anos. Olha para mim. Ninguém gosta de ouvir isto. Você imagina Jeremias a falar estas coisas. 70 anos, o rei da Babilônia virá, invadirá esta nação, destruirá tudo, e este povo será levado cativo. 70 anos. Você sabe, não temos tempo para isso, mas levantaram-se falsos profetas neste tempo a dizer o quê? Não, o cativeiro vai ser só pouquíssimos anos. Não construam casas, nem casem, nem plantem vinhas, porque isto não demora nada. E sabe que o povo aplaudia os falsos profetas? Porque falavam o que eles gostavam de ouvir. E prenderam Jeremias, trataram-no mal, porque o que Jeremias falava não era agradável ao ouvido. Por isso, olhe para mim, não me prenda nem me faça mal. Às vezes eu posso falar-lhe coisas que não é agradável ao seu ouvido, mas a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Amém? Ok, ore por mim. Ame-me, que eu preciso é ser amado. Agora, qual foi a razão porque o povo foi levado em cativo 70 anos? Por que razão? Vou dizer-lhe, presta atenção a isto. Por causa da adoração de falsos deuses, pagãos, e porque o povo durante 490 anos não deu descanso à terra. Entendeu? E eu quero projetar a vocês onde é que Deus ordenou essas coisas. Veja, não precisa abrir a Bíblia, vamos projetar a primeira referência, Carla, Levítico 25. É uma Bíblia e tudo. Mas onde é que está o Levítico? Tem que folhear a Bíblia. Está aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. Olhe para mim, tanta gente aí preocupada com guardar o sábado. Você sabe que o sábado era uma figura de coisas futuras e não a imagem exata das coisas. Como diz Hebreus no capítulo 10. Assim era toda a lei. Ok? A questão do sábado, porque Deus mandou guardar o sábado, era para lembrar um evento futuro. Entendeu? Eu pergunto, qual é mais importante, a fotografia do seu neto ou o seu neto? O neto. Mas a fotografia é só para lembrar o real valor, a verdadeira pessoa, aquilo que realmente conta. Sim ou não? Então o povo anda a guardar a fotografia e anda a esquecer o neto. A gente tem que olhar para o neto. Entendeu? Bem, seguinte, Carla. 6 anos semearás a tua terra e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Seguinte. Mas no 7º ano, sábado de descanso solene para a terra. Viu? Deus chamou esse sábado de um ano, ou esse ano de um sábado, ok? Sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Durante 490 anos, o povo não respeitou este ano de descanso, ou o pousio da terra, entenderam? E por causa disto, eles foram levados em cativeiro 70 anos para devolver à terra o repouso que lhes estavam a dever. Quer ver? Veja a 2 de Crônicas 36, 21. Diz: para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, já lemos, até haver a terra gozado dos seus sábados, a ver? Pois por todos os dias da desolação repousou, a desolação é o cativeiro, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então olhe para mim, essa foi a razão porque o povo foi levado em cativeiro fora da terra, para dar descanso à terra. A questão não é que Deus se preocupava com a terra e os bichinhos tinham que comer. A questão não é essa. A questão é que Deus tinha dado uma ordem, um mandamento, e o povo transgrediu, desrespeitou, desonrou o mandamento de Deus. Por isso foram levados em cativeiro. Agora,
Vamos começar a falar destas 70 semanas de Daniel e vamos ver o início dessa revelação, como tudo começou. Irmãos, estas 70 semanas foram a expressão do arcanjo Miguel a Gabriel, ok? E são importantes para nós hoje porque, como nós vamos hoje ainda ver, Jesus responsabilizou os fariseus por eles não darem ouvidos a esta revelação, a esta profecia das 70 semanas, e também atribuiu a nós a responsabilidade de nós termos conhecimento destas coisas. Então, isto é importante por causa daquilo que significa. Coisas, eventos que aconteceram e que estão para acontecer. Daniel capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3 diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ele era o rei da Pérsia, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Seguinte: No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Tem mais, Carla? Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Olhe para mim. É aqui que tudo começou. O profeta Daniel foi ler o livro do profeta Jeremias e viu lá, Jeremias já tinha morrido, e ele viu lá que o cativeiro ia durar 70 anos. E já estava a terminar os 70 anos. Então ele buscou a Deus em oração acerca do regresso do povo a Israel, a Jerusalém. Ok? E é aqui que tudo começa. Abram vocês a Bíblia em Daniel 9. Daniel, umas páginas à frente. Capítulo 9. E versículo 23. Está tudo bem até aqui? Está? Tudo ok? Irmãos, nós temos que dar mais crédito às coisas que estão para vir do que damos às coisas que já passaram ou àquilo que precisamos agora. Nós não podemos viver só no agora. Paulo disse: vivemos assim, somos os mais miseráveis de todos. Não, o suprimento da minha necessidade agora. Eu quero agora. Ok, calma. Erga os olhos e olhe para as coisas que estão à sua frente para se preparar para elas. Amém? Diz assim: alguém disse: pastor, mas Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Então para que é que eu quero saber isso tudo? É muito simples. Primeiro, porque Deus fala delas para nos prepararmos, ok? Segundo, Jesus não estava a falar acerca da profecia. O próprio ministério de Jesus, grande parte do seu ministério foi dedicado a anunciar eventos futuros, coisas que estavam para acontecer, ok? O seu regresso, a situação do mundo, etc, etc, etc. E terceiro, Jesus nesse contexto não está a falar, como dizia eu, da profecia, ele está a falar acerca da posse e do uso de riquezas. Nesse contexto ele diz: não vos inquieteis com o dia da manhã cuidará de si mesmo. Entendeu? São contextos diferentes. Daniel 9, 23. Estas palavras já são palavras que o profeta Daniel escreveu, palavras essas que ele ouviu da boca do arcanjo Miguel. Ok? E olha o que eu lhe vou dizer, olhe para mim. Cada nação tem um anjo sobre ela. Israel, por ser Israel, que é o povo de Deus, o príncipe, como é assim chamado, o anjo, na verdade é um arcanjo.
é como um general dos exércitos de Deus. É o arcanjo. Quem é que eu disse que era? Gabriel, não é? Gabriel, isso. Porque há o Miguel também, que é um dos primeiros príncipes. Entendeu? E porquê é que é ele que aparece aqui? Porque o que ele vem falar, que Deus mandou, tem a ver com Israel e não com outra nação qualquer. Entendeu? Então vá. No princípio das tuas súplicas, disse-lhe o anjo, não é? O arcanjo, saiu a ordem. E eu gosto disto. Deus ouve a sua oração no princípio. No dia em que você ora, em que você pede a Deus algo, sai a ordem. Glória a Deus. Ai, não sei quando é que Deus vai responder. Tony, Deus já respondeu. A ordem já saiu, mas ainda não vejo nada. Claro, vem a caminho. Vem a caminho. Nós não vamos ler isso agora, mas se você gastar mais tempo a ler o livro do profeta Daniel, que eu recomendo durante esta série, para você entender bem as coisas, pode ler Apocalipse também, ok? O anjo mesmo lhe disse, olha, eu vim no primeiro dia que tu começaste a orar, mas o príncipe da Pérsia se me opôs. Parece que também em cada nação há um demónio para governar espiritualmente aquela nação, entende o que eu quero dizer? E esse demónio, que é um anjo também, um anjo caído, certo? Saiu ao encontro do arcanjo para lhe fazer frente e para que a resposta não chegasse até Daniel. E levou 21 dias, ouviu bem? 21 dias a batalha. Oh pastor, isso o que é isso? É isso mesmo. Você viu aquele filme O Senhor dos Anéis? Que está aqueles fulanos todos os como é que eles chamam? Os orcs e não sei o quê, e depois tem os elfos é como os anjos, ok? E eles lutam para um fazer prevalecer as trevas, os outros para fazer prevalecer a justiça e o bem. No mundo espiritual foi assim também. Mas, glória a Deus, os anjos de Deus prevaleceram, sempre prevalecem, aleluia. Então no primeiro dia em que oraste, saiu a ordem, e eu vim, diz ele, para tu declarar, porque és muito amado. Oh, aleluia. Diga, eu sou muito amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso você já está a ver de que forma e a que nível você é amado. O que Deus não fará por si, se lhe deu o próprio Filho, dar-lhe-á tudo o que você precisar também, basta você crer. Glória a Deus. Ok, toma pois bem sentido na palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, glória a Deus, o príncipe, não lhe chamou rei, chamou-lhe príncipe. Porquê? Porque é filho do rei. O príncipe ainda não vem para reinar, mas vai reinar um dia. Portanto, da ordem, vou ler outra vez para vos ligar aqui. Da ordem para a saída da ordem para edificar os muros de Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas. Diga comigo, 7 semanas. 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, ou morto, e não será mais como o conhecemos, ou como o conheceram assim, porque ele veio como Cordeiro de Deus, e na próxima ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. E mais, diz, e o povo do príncipe que há de vir, portanto depois do Messias ser tirado,
O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, o templo e a cidade de Jerusalém, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Isto tudo tem a ver com quem? Com o povo de Daniel, ou seja, Israel e Jerusalém. Portanto, olhe para mim, esta visão e esta profecia das 70 semanas tem Israel e Jerusalém, ou judeus e Jerusalém, como pano de fundo. Entendeu? E é para lá que nós devemos estar a olhar. Versículo 27. E ele firmará um concerto, uma aliança, um acordo com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até à consumação, ao fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olhe para mim um instante. Vamos à interpretação, ok, da profecia. O 7 é para os judeus como para nós é a década. Uma década são 10 anos. Quando aqui fala o 7, é o sétimo. Sétimo era 7 anos. Então, quando o anjo lhe diz 70 semanas, não eram 70 semanas de dias, de 7 dias, mas de 7 anos. Portanto, 70 semanas, estamos a falar de 490 anos, de 70 vezes 7 anos. 490 anos. Até que o Messias fosse tirado. Agora, este período de 490 anos é dividido em 3 partes. Se você prestar bem atenção aqui, ele fala 7 semanas, desde a ordem para restaurar os muros até o Messias, ele fala 7 semanas e 62 semanas. Portanto, 49 anos e 434 anos. E depois fala de mais uma semana para o fim. E há um interregno entre as 62 semanas até ao Messias e a última semana. Porquê? Porque uma profecia é para o povo de Israel, nesse interregno, desde que o Messias é tirado até à última semana, Deus tirou os olhos, por assim dizer, de Israel e olhou para o mundo, para a igreja. E esse é o período da igreja. Mas ainda há a última semana que tem a ver com Israel e que está para se cumprir. Não vai tardar muito. Ok? Então, veja aí o versículo 24. Há 6 eventos. 6 eventos aqui com o povo de Israel. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e a tua cidade santa. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 6 eventos que Deus ia tratar com o povo de Israel neste período dos 490 anos. Agora veja o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Agora vamos por partes. Desde a ordem para restaurar os muros, ok? Até ao Messias há 7 semanas e mais 62 semanas. Você sabe que, desde que a ordem foi dada por Ciro, o rei da Pérsia, invadiu a Babilônia em 535 a.C. E eu acho que isto é tão interessante, porque 150 anos antes de Ciro nascer, ninguém sequer sabia que ia nascer um Ciro, que ia ser rei da Pérsia, nem que se ia chamar Ciro. O profeta Isaías já o chamou pelo nome,
disse quem ele seria e o que é que iria fazer. E foi este Ciro que deu ordem, quando invadiu a Babilônia, e viu lá o povo judeu e soube da história, que deu ordem para restaurarem a cidade de Jerusalém e restaurarem o templo. Mas 150 anos antes, já o profeta Isaías anunciava que essas coisas iam acontecer. Quer ver? Veja aí, Isaías, vamos projetar, Isaías 44, 26 a 28. Ops. Carla? Hã? Bloqueou. Ok. Está, ok. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo, Isaías, o profeta, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Continua. Nem tinha sido destruída ainda a cidade. Que digo ao abismo, seca-te, e eu secarei os teus rios. Mais, 28. Que digo a Ciro, Ciro, o que é isso? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Interessante, não é? E 150 anos depois nasce um bebê na Pérsia, dão-lhe o nome de Ciro, nasce da linhagem real, conquista a Babilônia e é este Ciro que dá a ordem para restaurar Jerusalém e edificar o templo, cumprindo a profecia de 150 anos antes. Oh, glória a Deus! Deus sempre cumpriu a sua palavra. Não importa aquilo que você está a passar hoje. Você pode estar enfermo, com uma dificuldade financeira, não importa. Você tem uma palavra de Deus aqui. Ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Ele vai cumprir a sua palavra, se você confiar nele. Se ele cumpriu esta, ele vai cumprir a que está aqui também na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Ok, vamos ver isto. 2 Crônicas 36, 21. Quando saiu a ordem para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Oh, eu gosto destas expressões. Para se cumprir a palavra do Senhor. Até haver a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Continuamos, este já tínhamos lido, eu quero só seguir. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Mas... assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E quem há entre vós de todo o seu povo, suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Esta foi a ordem que o anjo já havia dito a Daniel, que desde esta altura seriam 7 semanas, 49 anos. E você sabe, 49 anos depois, eles estavam a inaugurar a Jerusalém reedificada, estava a inaugurar o templo reedificado. 49 anos depois, 7 semanas. Está tudo certinho. Agora, desde a inauguração, ouça bem isto, oh glória a Deus, desde a inauguração do novo templo, até a vinda ou entrada do Messias, 62 semanas, 434 anos. Irmãos, olhe para mim. Se você tiver curiosidade nisto, estude isto. Se você dividir esses anos em dias, sabe qual é o último dia dos 434 anos? Das 62 semanas? O último dia bate uma semana antes da Páscoa. E foi justamente no dia em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. E toda a cidade diz, eis aí, ó filha de... não é? Vem aí o teu rei montado num jumento, filho do animal de carga. E Jesus entra em Jerusalém. É o último dia dos 434 anos das 62 semanas. Glória a Deus.
Abra a Bíblia, ponha aí um dedo, porque já vamos voltar aí. Lucas 19, olha o que Jesus disse. Lucas 19, 41. Não perca aí Daniel 9 de vista, ok? Lucas 19, 41. Diz assim: e quando ia chegando, nesse dia, está a ver? Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia. Ao menos quando? Neste teu dia. O que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Eles não viram, não perceberam, estava-se a cumprir a profecia de Daniel. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão, ouça bem, de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Você sabe uma coisa? Espera aí, fica aí. Jesus está a fazer alusão à profecia de Daniel. Lembra-se aqui nas semanas, olha no versículo 26, diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Você sabe que depois da morte de Jesus, no ano 70, o general Ciro, que veio o general Tito, general romano, que veio a ser imperador mais tarde, agora por enquanto filho do imperador, destruiu Jerusalém, sitiou a cidade, como aqui disse Jesus, abriram trincheiras, como disse aqui a profecia de Daniel, o príncipe do povo que há de vir, ou o povo do príncipe que há de vir, destruirá este lugar. Eu estive em Roma e quero-vos mostrar uma fotografia desse arco, que comemora a destruição de Jerusalém. Está aqui, é o arco de Tito. Ok? Está lá em Roma, qualquer pessoa pode assistir. Quando destruíram Jerusalém, mandaram construir este arco para comemorar a derrota da rebelião. E até tem outra imagem, aqui dentro e à volta tem imagens do que aconteceu lá. A próxima fotografia, Carla, está a ver aqui? Mostra eles a saquear o templo e os objetos sagrados do templo, o candelabro, a mesa, os altares, etc. Ok? Está lá, você pode ver. Isto aconteceu no ano 70, justamente o que Jesus falou, e que 450 anos antes, o arcanjo Miguel falou a Daniel e ele escreveu estas coisas. Ok? Abra agora aí em Mateus 24, mantenha Daniel, o dedo em Daniel, hein? Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, 15. Já achou? Jesus disse assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e quem lê entenda, está a falar da mesma coisa, Daniel capítulo 9, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E quem estiver no telhado, não deixe a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, etc. Olha então para mim. Nós somos responsáveis por entender isto. Mas quer saber uma boa notícia? Quando isto acontecer, nós já não estamos aqui. Oh, glória a Deus. Então ouça bem. Vamos voltar a Daniel. Olhe para mim agora. Já estão cumpridas. Até agora nós já andamos as 7 semanas, edificaram o templo e a cidade de Jerusalém, sim? Ok. Mais 62 semanas até à vinda do Messias, sim ou não? Sim. E diz que no final dessas 62 semanas o Messias seria tirado e ele foi morto, certo? Na Páscoa. Sim? Pronto. Agora, falta uma semana, faltam 7 anos para completar os 490 anos. Só temos até agora
nas 7 semanas, mais nas 62 semanas, só temos 483 anos. Para completar as 70 semanas, falta uma semana. Um período de 7 anos. E onde é que para esse período de 7 anos? Onde é que está Ele? Ele está à nossa frente. Veja aí o versículo 27, Daniel 9, 27. Diz assim. Versículo 26 primeiro. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Já vimos, ok? O fim será como uma desolação e até ao fim haverá guerra. Qual é o povo que está de pano de fundo nesta profecia? O povo judeu, Israel e a Santa Cidade. E ele diz, até ao fim haverá guerra. Olhe para a Palestina. Sempre um palco de guerra constante. E diz que vai ser assim até ao fim. Haverá guerra e estão determinadas também assolações. Agora, versículo 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Olhe para mim no instante. Ele é um pronome pessoal. Quer dizer alguém. Para nós percebermos quem é este ele, que não é aqui revelado, temos que entender o contexto que está a falar. É assim que se interpreta a Bíblia. Você não pode interpretar um versículo isolado, você tem que ver o contexto. Ok? Até nas nossas conversas. Se você apanhar uma frase, pode interpretá-la mal. Mas se você conhecer o contexto daquela conversa, você já sabe do que é que se tratava. A quem a pessoa se referia. Sim ou não? Ok. Qual é o contexto deste ele? Há um outro ele, é logo a seguir, que é o príncipe do povo que há de vir. Que povo era esse que havia de vir? Os romanos. E o seu príncipe foi Tito, que veio a ser imperador do Império Romano. Então diz que ele, ou seja, um outro príncipe desse povo que há de vir, que dá a entender que é um Império Romano ressuscitado, ou um novo, moderno Império Romano, ok? Se você olhar para a Europa, você vê um novo Império Romano. Sim ou não? Sim. E diz então que um príncipe desse povo vai fazer um tratado com Israel de 7 anos. 7 anos, aqui está a última semana, para completar as 70 semanas, até o fim. Diz que até meio desta semana, 3 anos e meio, haverá paz. Ele vai cumprir o tratado. Mas é uma paz falsa. É representado pelo cavalo branco, ou cavaleiro branco de Apocalipse. Já ouviram falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? O vermelho, o preto, o amarelo e o branco. E diz que esse cavaleiro branco, que não é Jesus não, é confundido com Jesus. Sabe porquê é confundido com Jesus? Eu vou lhe dizer porquê. A igreja já não estará aqui nesta terra. E vai ser muito fácil para o povo judeu acreditar que este é o Messias que eles esperavam. Um Messias político, que leva paz ao Médio Oriente. Mas em Apocalipse diz que ele tinha um arco. Ele vem armado. É uma paz falsa. Então ele vai reedificar o templo em Jerusalém dos judeus. Ok? Vai transferir para lá a sua sede de governo e vai ser recebido como o Messias que o povo tanto esperava estes anos todos. O povo judeu. E ele faz um tratado de 7 anos, mas a meio, ele rompe o tratado. É o que diz aqui. Que a meio, ele vai fazer cessar, a meio da semana, o sacrifício das ofertas. Ou seja, ele vai entrar no templo e então, já que o aclamaram como Messias, ele vai exigir adoração como sendo próprio Deus. E é aí que começa a grande tribulação. É aí que a abominação de que Jesus falou em Mateus 24, diz: quando vires a abominação de que falou o profeta Daniel, foge para os montes, porque ele vai perseguir o povo judeu. Entendeu? E tem 3 anos e meio
da grande tribulação que vai abater-se sobre a terra. E é sobre isso que nós vamos estudar nas próximas mensagens. Mas a boa notícia é que você e eu já não estamos cá. A trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O nosso corpo será transformado num corpo eterno e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E enquanto a terra aqui vive uma paz falsa e depois sofre a grande tribulação, ok? Que nós vamos estudar mais à frente, nós estamos com Cristo nas bodas do Cordeiro, assim chamado. Glória ao nome do Senhor, recebendo o nosso galardão por aquilo que nós fizemos aqui para Ele. E viveremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Amém? O resumo de tudo isto, irmãos, é que Deus sempre cumpre a sua palavra. E aquilo que está para acontecer, ninguém pode alterar. Ninguém pode mudar. Ok? Amém? Portanto, o que nós podemos fazer é só isto. Prepararmos-nos. Prepare-se. Quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, ninguém podia alterar o dilúvio. Ah, não, que chover, caiu água do céu. Mas é maluco. Nunca caiu água do céu. É um vapor que sobe da terra e rega a terra. Está maluco. Era o que eles pensavam, por isso ninguém acreditou. Mas Noé, o que é que ele fez? Preparou-se. Fez a arca. Preparou-se para quando o dilúvio vier, ele e a sua família serem salvos. Sim? E o Senhor disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento e não o perceberam até que veio o dilúvio e os tomou a todos. Mas irmãos, nós não estamos em trevas para que esse dia nos surpreenda, disse o apóstolo Pedro. Não estamos em trevas para sermos apanhados como ladrão na noite. Nós somos filhos do dia, nós estamos na luz, nós temos a palavra de Deus, nós temos o maior mestre de todos, que é o Senhor Espírito Santo, que nos revela as coisas que estão para vir. Para quê? Para nos prepararmos. Vamos ficar de pé. Você não precisa abrir a sua Bíblia, se quiser tome só nota. O apóstolo Paulo disse isto assim, em 1 Tessalonicenses 5:3. E quando falarem paz, paz, então lhes sobrevirá repentina destruição. É na última semana que isso vai acontecer. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Pela palavra de Deus, que entrou em meu coração, está a mudar a minha vida. E eu vou me preparar para a vinda do Senhor, para não ser apanhado com as calças na mão. É assim que se diz, não é? É uma expressão um bocado rude, mas você entende o que eu quero dizer. Irmãos, é tempo de nós nos consagrarmos a Deus. São tempos, os tempos que vivemos são tempos de definição. Vocês ouve-se bem aí atrás, lindo? Ok. Tempos de definição. O que é que eu disse? O Senhor disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim pôr a nora contra a sua sogra. Eu vim pôr o pai contra o filho, o marido contra a mulher, ou vice-versa. Espada. Por quê? Porque o Senhor veio para dividir. Quem quer o quê? O que é que você quer da vida? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Não é Jesus que separa pessoas, põe pessoas umas contra as outras. Não, é os desejos do coração da pessoa. Cada um segue buscando o que mais lhe interessa. Alô? O que é que mais lhe interessa a si? Por que é que você está aqui? Por que é que há milhões de pessoas no mundo inteiro que buscam igrejas ao domingo de manhã? Para ser abençoados? Para fugir do inferno? Porque cada um saberá a razão pela qual faz isso. Mas eu quero dizer-lhe esta manhã que é tempo de nos chegarmos a Deus. É tempo de servirmos a Deus.
Deixar de lado as coisas que nos feriram, que nos magoaram, deixar de lado os nossos preconceitos e manias. O Senhor disse: bem-aventurado é aquele que quando o seu Senhor chegar, achar servindo. Ele não disse: bem-aventurado é aquele que quando o seu Senhor chegar, achar dormindo à sombra da bananeira. Achar servindo. Todos fomos chamados para servir. Vamos servir a Deus. Vamos ajudar os mais novos. Envolva-se nos grupos familiares, envolva-se no serviço da igreja. Faça-o para o Senhor. Isso é honroso. Nem que seja limpar o chão, você está a fazê-lo para Jesus, isso é honroso. E você receberá galardão por isso. Então é tempo, irmãos, de orarmos, é tempo de buscarmos a Deus. Sim, desfrute da vida, ok? No sentido de dizer, você precisa ter lazer, você precisa ter o seu tempo com a sua família, você é saudável também assistir um jogo de futebol, um ou mais, é saudável ir à praia, é saudável ir ao campo, é saudável passear, é saudável, ok, tudo isso é, mas não deixe que isso domine a sua vida. Lembre-se que o seu alvo não é isso, porque isso vai passar, isso não... Se espremer, isso não presta para nada, isso só dá o prazer momentâneo. Ok, é ótimo, é preciso também, entendeu? É preciso. Mas não esqueça que o seu alvo principal é Jesus Cristo. É você servir a Deus, é você chegar-se a Ele. Vamos baixar a nossa cabeça.